Uma fuga cinematográfica acaba de acontecer e deixou o Alexandre de Moraes de cabelo em pé. O homem tá raivoso, tá espumando, tá chateado. O que aconteceu? O indivíduo conseguiu explorar uma lacuna informacional da Polícia Federal, de aeroportos, questão de imigração e simplesmente se evadiu do país antes de ser capturado pelo Moraes e trancafiado. E quem patrocinou toda essa fuga e vai patrocinar todo esse período fora do Brasil? Exatamente, o nosso laranjão, o Trampinho. O Trampinho entrou em cena e salvou o indivíduo, que eu vou mostrar para vocês como que foi que tudo aconteceu e como que a gente pode esperar que o Trump vai salvar outros indivíduos da perseguição política brasileira. Agora você tem mais um personagem que pode contribuir com informações e colaborando para a libertação do Brasil, porque o Brasil ainda está trancafiado atrás desse judiciário tendencioso. Em paralelo a isso, começou a liquidação do Banco Master. E por que isso é tão interessante? Como que funciona a liquidação do Banco Master, ou de qualquer banco? O Banco Central determinou a liquidação, aí eles contratam uma empresa, um indivíduo, que vai entrar dentro do banco, selar todo o sistema, ou seja, tirar o acesso de todo mundo do sistema. Em seguida, ele vai começar a olhar todos os dados, abrir a caixa preta, se aprofundar, conversar com os funcionários. E amigos, a gente tem que entender que a maior parte dos funcionários lá eram apenas funcionários, eram apenas indivíduos que estavam prestando seu serviço e não sabiam de toda a maracutaia, mas provavelmente eles têm informação que podem colaborar com a justiça para entender os reais culpados e quem se beneficiou dessa maracutaia. Lembrando que o CEO e vários diretores do banco já estão trancafiados. Ou seja, quando começar a cair os grandes vai ser muito legal, e a gente tem que lembrar que temos conselheiros bem famosos, temos Lewandowski e também temos, que eu nem sabia, fui verificar agora, o Henrique Meirelles também estava no bote. Uma vergonha, na minha humilde opinião, porque o Henrique Meirelles é um cara que eu sempre considerei tanto, assim, ele tá no meio e ele sabia, tipo, é um cara extremamente inteligente, ele sabia que as finanças do banco estavam balangando. Se a galera da Faria Lima toda sabia, acho que é muito difícil ele, não sabia, caramba, eu achava tão justo, pelo amor de Deus, tipo assim, é muito difícil ele não ter consciência que estava balangando. Mas tudo bem, você tá em um banco que tem as pernas frágeis, é diferente de você estar num banco com fraude. Talvez ele não cogitasse a possibilidade de fraude. Também acho muito difícil ninguém ter piado no ouvido dele, já que era uma coisa muito recorrente aqui na Faria Lima, falar do Master como algo extremamente tóxico. Em paralelo a isso, também tivemos um grande avanço em popularidade com mais uma grande ação no Rio de Janeiro, mais uma operação extremamente bem sucedida. Também vazou nomes de indivíduos que pegavam o jatinho do Banco Master, do CEO do Banco Master, emprestado. Exatamente. Ou seja, meus amigos, quando começar e se evoluir realmente como está evoluindo essa questão do Banco Master, a República vai tremer. E também saiu uma matéria que reforça o meu último vídeo. O que eu falei para vocês? Acabou, fechou, simplesmente Centrão cortou e se divorciou do governo Lula. Isso é uma matéria reforçando exatamente isso, mas aí uma jornalista que tem lá os somebody love, os contatos bem próximos dos indivíduos do poder. Ou seja, senta, pega a pipoca, porque a gente vai começar com o pé direito e tem muita coisa relevante acontecendo no país. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos começar com o pé direito. Primeiro ponto, dolinha 5,33. Então, se você ainda não começou a investir em dólar, eu te sugiro, comece o quanto antes, adquira o meu e-book. No meu e-book eu te ensino a pegar o seu real, converter para dólar e o seu dólar converter para investimentos americanos, investimentos dolarizados. Ou seja, não perca essa oportunidade. E lembrando, é extremamente importante você fazer isso para você proteger o seu patrimônio. E o livro é bem pequeno, ou seja, é totalmente completo aqui, tá, o livro, mas é rápido de ler, é bem tranquilo, você vai conseguir executar com muita facilidade. E lembrando que esse preço é promocional, assim que eu adicionar as aulas em vídeo, esse preço vai subir muito. Então aproveita o feriado para você começar a caminhar para a sua liberdade. O link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Outro ponto muito relevante é caso você ainda não esteja no grupo do WhatsApp,
Nesse grupo eu aviso de todos os vídeos e também mando áudios exclusivos. O link também está na descrição e fixado no primeiro comentário. Então vamos começar com o pé direito, meus queridos. Presta atenção nesse vídeo aqui. E eu vou até reforçar o motivo que eu sempre começo com essas cenas. É porque muitas vezes no seu dia a dia você não vê esse tipo de cena. E basicamente, se a população brasileira esquecer a violência, a gente vai entrar em um buraco que não vai ter volta. Então é muito importante a gente ver o que está acontecendo no Brasil. Esse vídeo aqui foi postado há 30 minutos, ou seja, aconteceu nessa noite. Presta atenção. Imagens de câmeras de segurança mostram um policial passeando com 2 cachorros. Na rua, além do movimento dos carros, aparecem uma moto e uma bicicleta. De repente, os 2 cães surgem correndo. O policial aparece em seguida com a roupa suja de sangue. Ele segura uma arma e atira em direção ao piloto da moto. Uma viatura da Guarda Civil Metropolitana chega. Outra câmera de segurança flagrou um dos criminosos mancando na calçada. Com dificuldade, ele tenta subir na garupa de uma moto. Cai, é ajudado pelo piloto e sobe novamente. Os 2 homens vão embora. Vários veículos estacionados na rua foram atingidos pelos tiros. Os moradores ficaram assustados. Mano, o cara foi baleado na frente do meu... Isso aqui é Brasil. Isso aqui é Brasil. Isso aqui aconteceu em São Paulo, Brooklyn, é um bairro bom de São Paulo, e aconteceu aqui. Isso aqui é uma grande vergonha, amigo. Isso aqui é uma grande vergonha. E por quê? Eu vou te fazer um desafio, vou te fazer uma pergunta. Você acha que se pegarem esses indivíduos que estavam assaltando e olharem a ficha dele, você acha que eles são réu primário? É o primeiro assalto ou eles já passaram pela polícia e foram soltos na audiência de custódia? Eu suponho... Eu apostaria R$1.000 que eles têm histórico. Eu apostaria R$1.000 que eles têm histórico. Provavelmente tem histórico. A chance de não ter histórico é muito baixa. É muito baixa. Qual que é a sua opinião? Você acha que os indivíduos têm histórico ou não têm histórico? Ou são realmente réu primário? Acordaram um dia, vamos assaltar agora, vamos começar agora. O que você acha? Qual que é a sua opinião? Mas vamos seguir aqui, ó. Isso aqui é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é sempre pior, né? Abaixa! Basicamente, dentro de um bar, eu tô rindo, mas é muito triste isso aqui. Dentro de um bar, do nada foi 3 de arrasta, tá? Foi 3 de arrasta. Não sei se era alvo, ou se não era alvo, mas isso aqui é o quê? Que cena é essa? Isso é normal? Vai na Europa ver se isso acontece. Não acontece, isso para a Europa toda. E vamos seguir agora. 3, ó. Isso aqui, ó, é em São Paulo também assalto. Noite de ontem, inclusive, terminou em morte. 5 assaltantes aqui na Zona Sul, no bairro Piraporinha, chegaram... Todos esses eventos aconteceram nas últimas 48, 24 horas, tá? Todos esses assaltos. Para assaltar uma farmácia, para levar ali canetas emagrecedoras em especial. E aí uma testemunha viu aquela ação, conseguiu chamar a polícia, tinha uma ronda perto do local, os policiais militares chegaram a tempo, houve troca de tiros, um deles foi baleado, um dos criminosos foi baleado e morreu, outros 2 foram capturados e 2 comparsas conseguiram fugir. Essa ação policial não deixou nenhum funcionário ou cliente ferido. Apenas os criminosos ali... Repito a pergunta, vocês acham que esses indivíduos são réu primários ou já passaram e foram liberados na audiência de custódia? A grande realidade é que o sentimento da nação brasileira é que a maior parte dos bandidos já passaram e já foram soltos. Ou seja, a culpa não é da polícia, a culpa é do judiciário, a culpa é do sistema. E agora eu quero trazer para vocês uma discussão que eu estava até pesquisando bastante sobre isso e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Isso aqui é o que supostamente aconteceu naquele caso do Leandro Ló e um PM, presta atenção. Em direção ao show. No que eu cheguei próximo ao palco, praticamente de frente ao palco, já me deparei... Estou contextualizando. Basicamente um PM... um policial militar, tava em uma festa, alguma coisa, aí rolou uma treta, que aqui vai ser descrita, e parece que o cara agrediu ele, e depois ele pegou e disparou a arma contra o indivíduo. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, quem que você acha que tá certo, se ele deveria ser preso ou não. Vamos observar o relato. Com um grupo à minha esquerda. Só percebi quando fui puxado pelo braço. O primeiro veio falar comigo, perguntou, você não é aquele bichão policial lá do Marral? Eu falei, irmão, você tá me estranhando. E ele começou a insistir, não, você é aquele policial do Marral. Faz o seguinte, tô com um copo aqui, vamos tomar uma, meu camarote tá ali em cima, meu bistrô tá ali em cima, vamos tomar, você tá tomando o quê? Nisso, ele pegou o copo, pegou a bebida, colocou tudo na mesa e me aplicou um golpe chamado Baiana. Eu tava no chão, ele tava montado em cima de mim, eu tentando sair e com a mão o tempo todo na minha arma, minha mão direita. Ele efetuou o Ezequiel, não conseguiu, ele fez uma transição para minhas costas e efetuou um mata-leão. Nesse momento eu já apaguei, recobrei a consciência, ainda estavam todos os amigos em volta
ele próximo, levantei, não saquei minha arma ainda, confio com a mão na cintura, me identifiquei como policial militar e ele tentou dar outra baiana. No que ele tentou dar outra baiana, que ele se aproximou, eu efetuei um saque rápido e um disparo na maior zona que eu consegui visualizar. Isso aqui foi, teoricamente, o que ele falou. A grande realidade, pelo que eu pesquisei sobre o assunto e tudo mais, é que os dois indivíduos eram meio brigões. Tanto o Leandro Ló era meio brigão, tanto o PM já tinha se envolvido. Mas a parte mais pesada disso tudo, que aí mostra uma incompetência do PM gigante, é que ele faleceu o cara, e aí o que justifica ele ter ficado 3 anos preso. Ele ficou mais ou menos 3 anos até o julgamento, preso, até ser absolvido, que agora ele foi absolvido. Aí você pensa, mas o PM tá certo, tá errado? Vamos dar um passo para trás. Ele acabou de executar o disparo do cara, e em vez de ele ficar lá, chamar a polícia, falar, defender que foi legítima defesa, se explicar e tudo mais, não, ele pegou, saiu, foi para uma casa de prostituição e depois foi para um motel. Loucura, demonstrou uma frieza totalmente louca, alucinada, que foi muito explorada pela acusação e por isso que ele ficou 3 anos preso. E faz total sentido, como que o cara faz uma dessa? No momento que você pegou e executou aquilo ali, você deixou de ser um indivíduo curtindo a festa, você se tornou um PM, um policial militar. Você concorda? Quando você sacou e você disparou contra o cara? Policial militar, você tem que chamar a polícia ou algum responsável, esperar o cara chegar, falar o ocorrido e fazer seu depoimento, mas e possivelmente ele poderia ter feito o processo até em liberdade, porque ele assumiu. Ou se ele tivesse evadido do lugar porque tinha vários amigos que poderiam tentar alguma coisa com ele, beleza, mas aí ele esperava, ele chamava a polícia, ele fazia. Então ele não fez isso, aí basicamente aconteceu esse cenário. Mas eu acho que os dois estavam na probabilidade de alguma coisa ruim acontecer. Por quê? Os relatos que eu li na internet, alguns muito bem fundamentados em notícias, outros simplesmente comentários aleatórios, tá? Então, mas o consenso que eu entendi foi o seguinte: o PM era meio brigão, ele meio que ia pra festa, tal, pá, fazia, acontecia, e o Leandro Ló também tinha vários históricos de realmente fazer e acontecer também, dando briga, dando porrada no povo. É um cara profissional em bater no povo e batia no povo, ou seja, até que um dia ele encontrou um cara que era mais violento que ele e deu ruim, deu ruim. E aí tem essa versão aqui, ó, que é de um cara bem famoso, o nome dele é Helson Gracie, que é um cara muito bom, assim, ele já se meteu em várias brigas de rua também. O que ele fala aqui? Esse cara não vai ser preso. Isso aqui aconteceu em 2022, tá, esse vídeo. Porque ele provou defesa pessoal. O outro, esse segundamente, botou o cara pra dormir. Você botou uma pessoa pra dormir, você tentou matar ele. Vai explicar, soltou, mas você desmaiou, o cara num estrangulamento, deu rasgar, levantou, meteu bala, nem começou. Se eu tivesse botado o cara pra dormir, eu vazava. Vou botar o cara pra dormir, vou voltar pra jantar. Pô, tu vai brigar, você vai botar nesse problema de briga, voltou. Vamos fazer uma supernet, vai voltar, brigar com o mesmo cara de novo. Você é um professor de jiu-jitsu, deve evitar, já deu porrada no cara. Mas o cara vem, você se levanta, apronta ele, leva ele pro chão, bota o cara pra dormir, o cara vai acordar e vai te dar um tiro. Então, cara, os dois foram muito leigos, assim, sendo sincero. Ele, em atacar um policial que ele sabia que era policial, pelo que relata, ele sabia que era policial, sabia que estava armado, mesmo ele foi pra cima, foi tigrão, já acho uma loucura, colocou o cara pra dormir e em vez de meter o pé, ficou. O outro cara levantou, disparou contra o cara, em vez de ficar e chamar a polícia pra sair limpo, mostrar o lado dele, mostrar a primeira versão, não evadir do lugar, evadiu, ainda foi pro motel, tipo assim, os dois eram muito diferentes, assim, tipo, mentalmente eram bem diferentes, né? Tipo assim, não tinha muita lógica ali. Eu até gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse caso. Não sei se vocês chegaram a olhar esse caso. Eu fiquei bem abismado, assim, porque a primeira versão que eu vi foi da mãe. Eu fiquei bem indignado, depois eu fui pesquisar. E realmente a questão é que os dois estavam na probabilidade de dar ruim ali, entende? Eles tinham um histórico de confronto, de briga, assim. E a grande realidade é que os dois sabiam, ó. Ele sabia, provavelmente o Leandro Ló, que ele já... segundo relatos da internet, e também caso mesmo, tipo de notícia, é que ele já se meteu em algumas brigas. E briga no Brasil, tanto que você não lesione o cara e impossibilite ele, não dá nada, nada, no máximo cesta básica, infelizmente. E o outro ponto, o outro cara sabia que se, como ele tinha feito ele dormir, tinha espancado ele poderia usar a legítima defesa, simples. Os dois sabiam a lei meio que básica assim, só que executaram a lei porcamente, né? Os dois executaram porcamente a lei, muito porcamente. Mas seguindo, uma grande vitória do Tarcísio, mas que não deve acarretar grandes dividendos eleitorais por agora. Em Vitória, Tarcísio
TCE libera a escola civil-militar em São Paulo. Por que não vai arrecadar grandes dividendos agora? Porque isso vai demorar para implementar, então não vai ter resultado em 26, sabe? É muito difícil você ver resultado. Só se tiver uma diferença muito grande no sentimento da família, sabe? A família começar a sentir a criança muito mais disciplinada, alguma coisa assim. Eu não sei se vai dar um resultado tão rápido. Também vai demorar a implementação. Mas isso aqui, se tivesse conquistado há 1, 2 anos atrás, poderia acarretar muito votos. Por quê? As escolas públicas não são ruins pelo caso dos professores. A grande realidade é que a escola pública, não estou falando todas, tá? Eu vou dar exemplos específicos aqui em São Paulo, eu suponho. Na minha cidade, onde eu nasci, era assim. Os melhores professores davam aulas tanto nas escolas públicas quanto nas particulares. Só que a escola pública era uma bosta. Por que era uma bosta? Porque a galera era violenta. Os professores lembram quando eu estava na escola e falavam, cara, eu não posso falar qualquer coisa que um aluno levanta e me dá um tapa na cara e eu não posso devolver. Não pode acontecer nada, não tem segurança. Vocês tem um cara lá que é envolvido com coisa errada, começa a gritar, começa a querer se amostrar em sala. É um jovem, 14, 15 anos, não pode fazer nada. Aí com civil e com militar, não. Aí tem um militar lá, o pau quebra. O cara respeita. Então, infelizmente, é isso que atrapalha. A indisciplina que atrapalha a educação brasileira, principalmente nas escolas básicas. Porque é muita gente, e os pais, muitas vezes, vão à escola brigar pela indisciplina do filho. Ou seja, é um animal criando um animalzinho, entendeu? Aí como que você vai evoluir isso? Um animal, que eu quero dizer, porque tipo assim, é um cara que não tem racionalidade. Em vez dele pensar, cara, eu preciso educar meu filho para ele ser sociável. Porque na sociedade, quanto mais sociável você é, mais perto do sucesso você consegue chegar. Mas simplesmente o cara ser um cara indisciplinado e tudo mais, ele não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade. E isso prejudica muito as escolas. Então, quando o Tarcísio faz esse projeto, pode gerar muitos dividendos. Mas não acho que vai gerar para essa eleição. Espero que gere aí pelas nações, pelas pessoas mesmo, pelos indivíduos que cresçam mais. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Que aqui eu vou mostrar algumas notícias que mostram que o governo Lula está contratado o fracasso. 2.862.000 pedidos de cidadãos à espera de resposta do INSS. Um deles é a Danice. Com problema de visão, pediu aposentadoria por invalidez em 2020. Demorou tanto que ela já pode se aposentar por tempo de serviço. É desgastante, viu? Você todo dia tá ali olhando, tá em análise. Por que tá enrolando? Porque não tem dinheiro. Ele prefere pegar esse dinheiro e colocar em investimento no Sidônio, ali em marketing, colocar em outros lugares, não tem dinheiro. Nada é alterado nunca, né? No meu caso, nunca. Dia 8 de dezembro já tá fazendo 5 anos que eu tô nessa lida. De janeiro até agora, o número de novos pedidos de benefícios do INSS cresceu 23%. A média mensal já chega a 1.300.000. Metade da fila é para benefício por incapacidade temporária. A fila do BPC, benefício de prestação continuada, é de 897.000 pessoas. Por que demora tanto, meus amigos? Agora eu vou falar duas coisas. Porque você não tem dinheiro. E 2, porque tem muita fraude. É muito indivíduo que não precisa. Muito indivíduo querendo uma boquinha. Essa é a realidade. Essa é a realidade do Brasil, tá? Essa é a realidade do Brasil. Infelizmente. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu li um livro que estava falando sobre a questão dos Estados Unidos e a gestão do Trump e tudo mais, e eles falavam sobre exatamente esse ponto, tá? O que eles fizeram? Eles perceberam que eles estavam gastando muito dinheiro para evitar fraude. E estava demorando muito. Eles inverteram, eles fizeram o processo de acelerar a aprovação, e aí depois que aprovava, eles caçavam as fraudes. E aí eles caçavam o indivíduo e obrigava o indivíduo a devolver o dinheiro. Obrigava, colocava multa, pegava patrimônio do cara, perseguia o cara mesmo. Judicializava a situação. Mas aí o cara, se não tivesse dinheiro, podia ser até preso. Ser prendido. Não, se você fraudou contra o INSS, você vai lá e prende. Tinha que fazer alguma coisa similar ao Brasil. Mas esse tem que prender 1.000, 2.000 pessoas. Alguém topa isso? Por que 2.000? Você acha que dessas 800.000 pessoas que estão aqui, você acha quantos são pilantras? Quantos são ali que estão querendo uma boquinha? 10% fácil, ver o que cola. Porque se ele for aprovado e ele estiver fazendo uma fraude, não vai dar nada pra ele. Mas se você pegar a prova e deixar bem claro, pessoal, a lei agora é a seguinte: a gente vai aceitar o seu pedido por boa fé. Mas se por acaso for fraude, você vai preso. Ou você vai perder seu patrimônio, ou a gente vai pegar a tua casa, sei lá, entendeu? Simples. Porque aí você acelera o processo. Só que tem que colocar punição. E no Brasil a gente passa a mão em cabeça de bandido que mata, que rouba. Imagina um indivíduo que só frauda, né? Que só frauda. Seguindo,
você percebe que isso aqui já vai afetar o governo do Lula, porque tem 2 milhões de pessoas ali paradas que não conseguem o benefício, tá? Isso já vai afetar. Agora vem mais um ponto que vai afetar, presta atenção. Você imagina, precisa captar 10 bilhões para fechar as contas deste ano. A gente está em meados de novembro, praticamente um mês e meio para levantar 10 bilhões, junto a várias instituições que, enfim, se habilitem para isso. 20 bilhões, então, era um custo altíssimo para um prazo muito curto. Então, chegou-se aí nessa cifra de 10 bilhões. Outras instituições que não tinham entrado na primeira rodada, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo, vão entrar agora. Mas a situação é complicadíssima para uma empresa que é muito cara na memória, no imaginário dos brasileiros e também muito cara ao presidente Lula. Tanto que, agora, a empresa, por exemplo, no primeiro semestre, enfrentou um déficit de 4 bilhões e 300 milhões, mais ou menos. Foi o pior resultado entre as estatais. A dívida agora, todo mês, ela está fechando em mais ou menos 700 milhões negativos. Então, tenta-se... Vai quebrar, simples. E vou falar mais, tá? Não sei de onde vai tirar esses 10 bilhões. Por quê, Floriano? Vamos lá, bancão privado não vai prestar. Bancão público, alguém tem que assinar. Ninguém quer assinar. Como assim, Floriano? Vamos supor que você empresta 10 bilhões. Beleza, foi por pressão política. Mas alguém tem que assinar isso. Não é o político que está te pressionando que vai assinar, vai ser seu CPF que vai aparecer lá. Aí, beleza, esse dinheiro evapora. Quando perdeu o dinheiro, quem que foi que autorizou? Foi fulano. Por que você autorizou? Ah, autorizei porque... Não, mas estava provando que não fazia sentido, não tinha viabilidade financeira esse empréstimo. Por que você emprestou? Ah, eu emprestei. Entende? Ou seja, o cara vai ser acusado, vai ser perseguido. Alguém vai sentar nessa bucha? Eles vão ter que achar algum otário, porque o cara tem que ser muito leigo. Porque depois o governo muda, ele não vai ter mais costa quente. Aí vai de arrasta, entendeu? E aí o Lula também, que não é burro nem nada, vai tentar essa malandragem aqui, ó. Esse é o legado do PT, urgente. Lula cogita fim da taxa das comprinhas da China para impulsionar campanha eleitoral. A grande verdade é que isso aqui é 2 coelhos, tá? Ele vai impulsionar as campanhas eleitorais e também dá dinheiro para os Correios. Então ele salva... dois coelhos com uma cajada só. Ele mata 2 coelhos com uma cajada só. Achei uma estratégia inteligente. Mas, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, ele precisa aprovar... Presta atenção. Se eu não me engano, ele precisa aprovar isso na Câmara e no Senado. Não sei se aprova. Não sei se aprova por quê? Porque rolou o divórcio. Eu falei isso no outro vídeo. E vou reforçar aqui, ó. Governo Centrão sela um divórcio. Votação do PL de facção e a operação... tendo Daniel Vorcado, amigo de caciques do bloco, consolida um afastamento que terá reflexo das eleições. Esse é argumento que não faz sentido, tá? Operação do Vorcado. Porque se a operação do Vorcado, o Lula não tem poder sobre a PF. Como assim, Floriano? Não tem poder. Se ele tivesse poder, ele teria parado o INSS. Simples. E você acha que isso aqui não tem esquerda envolvido? Claro que tem esquerda envolvido. 0 chance de não ter esquerda. Com certeza tem esquerda envolvida nisso aqui. Então esquece, entende? Então isso aqui é a grande verdade que não tem nada a ver. O ponto é que rolou a separação por causa da PL antifacção, que é uma causa muito relevante, que quem assinar isso vai ganhar as eleições, vai ganhar muito voto, e o Centrão quis assinar pro lado dele, pro lado da direita, porque sabe que a direita tem mais poder. Ou seja, aqui mostra completamente como ele está sem apoio e como que ele vai aprovar essa taxa da comprinha. Temos que lembrar que a taxa é um ponto que também vai puxar apoio, vai puxar popularidade. Então talvez o Centrão possa topar. Agora, vamos para o Banco Master. Demissões, bloqueios de acesso e balanços. Os primeiros dias de liquidação do Banco Master. Aqui vai descrever como que funciona o processo, que é basicamente entrou um indivíduo lá, meio que contratado pelo Banco Central para fazer a liquidação do Banco Master. E aí tem a linha ali de quem que vai receber o dinheiro primeiro. O último para receber é o FGC, ou seja, o FGC não vai ver um centavo. Ah, os liquidantes também não vão ver, tipo, se você tinha mais de 250 mil lá, você não vai rever um centavo disso, é muito difícil sobrar algum centavo. Vai faltar muito dinheiro, vai começar pelos encargos trabalhistas, depois eu acredito que vai para a galera da dívida, e aí por final chega no FGC, ou você esquece, tá? Tem acho que a letra de crédito entram primeiro, então esquece, não vai sobrar nada para ninguém, muito provavelmente, tá? Não vai encontrar dinheiro, esquece. Isso aqui
é o mais provável de todos. O grande ponto é, o que pode encontrar aqui é muito culpado. E aí os culpados interessam a nação brasileira, principalmente na cara do gol, né? Na cara do gol. E aí saiu vídeos como esse aqui, ó, presta atenção. O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, usaram uma aeronave emprestada pelo ex-CEO do Banco Master, Augusto Lima, para cumprir uma agenda no interior da Bahia, 2 dias antes do executivo ser preso pela Polícia Federal. A operação também prendeu... 2 dias antes, políticos brasileiros, políticos do Centrão, políticos relevantes estavam utilizando o patrimônio do banco ou a aeronave do ex-CEO do Banco Master para fazer viagenzinha. Ou seja, o buraco é muito embaixo. O Daniel Vocaro, dono do Banco Master. Daniel e Augusto são suspeitos de cometerem fraude bancária. O uso da aeronave expõe a relação de intimidade entre os 2 políticos baianos com Augusto Lima. A aeronave levou os 2 políticos para uma viagem à cidade de Conceição do Coité, a cerca de 200 quilômetros da capital baiana, para participar do evento Natal Luz. Pelas redes sociais, a ACM Neto postou fotos ao lado de outros aliados que participavam da visita. Neto é pré-candidato ao governo da Bahia. Procurado pela reportagem, a assessoria de ACM Neto e do prefeito de Salvador se recusaram a comentar o motivo do uso da aeronave na agenda. Vai falar o quê? É porque eu beneficiava ele e me beneficiava, né? Falar o quê? Agora vem a questão do Rio, presta atenção. Aqui que a operação contenção é muito mais do que a gente ir só em... Isso aqui é aquisição de capital eleitoral na veia. Comunidades e realizar prisão. Muitas pessoas falam, você tem que ir na Faria Lima, você tem que ir na Barra, você tem que ir no Leblon, você tem que ir no Recreio dos Bandeirantes, pegar os grandes empresários que atuam nessa questão, ficam por trás da facção criminosa, esses são os grandes traficantes, né? Muita gente fala isso. Pois é, a Operação de Contenção no dia de hoje fez isso. Pegamos todas as lideranças, todos os cabeças que atuam nesse esquema criminoso de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. A Operação Contenção, há meses atrás, fez a maior apreensão de fuzis em mansões na Barra da Tijuca. A gente não pode esquecer daqueles que estão atrás das barricadas. São os moradores, que são os mais oprimidos por esses traficantes. Não adianta nada a gente desarticular financeiramente a organização criminosa se ela, atrás da barricada, ela continua explorando o território. Ou seja, falou aqui, vai ter mais operação policial, já começou a ter. Isso aqui vai ser ganho de capital eleitoral na veia, a população tá apoiando muito. Agora vamos para a fuga cinematográfica. Trecho de carro, voo comum e truque com passaporte. Fuga de Ramagem para Miami foi cena de filme. Condenado pela chamada trama golpista, Ramagem burlou o sistema brasileiro e saiu do país sem autorização do STF. O deputado federal Alexandre Ramagem deixou o país com a esposa e as filhas há pouco mais de um mês. Ele meteu o pé para fugir mesmo, tá certíssimo. Certíssimo no sentido de, vai ficar o quê? Sendo perseguido aqui para sempre? Ramagem seguiu de carro até um país vizinho e pegou um voo comercial. Ele estava impedido de sair do país por decisão do STF, que determinou o cancelamento do seu passaporte. Ele passou com um passaporte diplomático. Ramagem pegou um voo comercial em país vizinho utilizando o passaporte cancelado e não foi barrado. O aeroporto só seria... o passaporte só seria motivo de alerta em sistema de outros países caso houvesse um mandato aberto contra ele e difusão vermelha da Interpol ativa. Apesar de as autoridades já considerarem a ação uma fuga, Ramagem ainda não é considerado foragido. A decisão final sobre a condenação do deputado só deve ser publicada nas próximas semanas e, caso se mantenha, o cumprimento da pena de 16 anos e 1 mês e 15 dias deve ser imediata. A presença do deputado nos Estados Unidos foi revelada pelo jornal Guilherme Amado, portal Platô, e confirmado pelo blog, que apurou de forma... Ramagem está recorrendo à condenação na fase de embargos e declaração. Ele foi condenado pelos crimes de organização criminosa e tal. Ou seja, o cara meteu o pé. Essa aqui é a realidade. O Xandão deve estar bem triste com isso. E quem que patrocinou isso? O Trump. Como assim patrocinou isso? Basicamente ele está nos Estados Unidos. E aí, com certeza, o Moraes vai pedir extradição e o Trump não vai dar. Ou seja, quem está patrocinando a manutenção dele lá fora vai ser o Trump. E perfeito, escolheu certíssimo. Muito diferente da Zambelli, que foi pra Itália e agora tá correndo o risco de ser extraditada. Loucura também. Estados Unidos, eu acho chance zero dele ser extraditado. Zero ser extraditado. O que tu acha? Trump não vai entregar essa pro Moraes nem querendo muito. Dito isso, caso você ainda não esteja protegendo
adquira o meu e-book, aprenda a converter de real para dólar, de dólar para investimentos americanos e investimentos internacionais, para você fazer seu dólar render. Não deixe apenas guardado embaixo do colchão. E também lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo.